Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender, num contexto geral, que Deus, desde o começo, Ele gosta de revelar as coisas que Ele há de fazer. Ele mesmo anuncia através do profeta Isaías que desde o início faz conhecido o fim, e desde os tempos remotos o que ainda haverá de acontecer. Ele mesmo é aquele que diz assim que não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E quando entramos no capítulo 2 de Daniel, nós vamos perceber justamente isso. Deus revelando através do rei Nabucodonosor e através de Daniel o que ele vai fazer em todos os tempos e todas as épocas. O capítulo 2 de Daniel, ele poderia ser chamado um resumo do que vai acontecer com o mundo. Agora olha que interessante. O rei Nabucodonosor estava pensando nas coisas futuras. Então Deus lhe revelou através de um sonho o que haveria de acontecer. E esse sonho, ele trouxe perturbação ao rei. E o rei chama então todos os seus sábios, magos, encantadores, astrólogos e pede para que revele não apenas a interpretação do sonho, mas também o sonho. Por quê? Porque Nabucodonosor, o rei, ele esperava que aqueles que lhe dessem a interpretação também lhe dessem o sonho para provar que a sua interpretação ela era correta. Agora, fazendo um resumão, nós vamos perceber que o Deus que revela mistérios, ele vai revelar através de Daniel, tanto o sonho que o rei Nabucodonosor havia ocultado dos seus sábios, magos e encantadores e astrólogos, como também Deus vai dar agora a interpretação desse sonho ao rei Nabucodonosor através de Daniel. Agora, que sonho foi este? Eu quero que você acompanhe através do meu celular um vídeo, algumas imagens e até mesmo alguns textos que nós vamos ler para tentar ilustrar um pouquinho melhor e para que possamos entrar no entendimento. Este foi o sonho que Deus dá a Nabucodonosor. Enquanto Nabucodonosor estava pensando nas coisas do futuro, Deus lhe revela uma estátua com aparência horrível, cuja cabeça ela era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Porém, é no tempo dos pés que uma pedra sem auxílio de mão é cortada e lançada, e ela despedaça toda a estátua, e ela é levada com o vento. E essa pedra vai se tornar uma grande montanha. Agora acompanhe comigo a leitura de Daniel. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que Deus está querendo revelar nesse sonho? Ou o que Deus está querendo falar através desse sonho? Eu acredito que o versículo 28 vai nos trazer a resposta. O versículo 28 ele diz assim, ó: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que haverá de acontecer nos últimos dias. Olha só que interessante. O que Deus estava revelando através desse sonho a Nabucodonosor? O que há de acontecer nos últimos dias. Então, esse sonho ele é muito importante quando nós queremos entender o contexto escatológico que fala sobre a volta de Jesus. Daniel ele vai agora revelar ao Nabucodonosor não só o sonho, mas ele vai revelar a interpretação que ele recebe de Deus. E ele vai dizer: ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Então ele já vai trazer uma interpretação dizendo que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor e também o seu império, a Babilônia. Porém, Daniel ele vai dizer: depois de ti, outros reinos inferiores se levantarão. Se levantará peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, e os pés em parte ferro e em parte barro. A pergunta é: quem são esses reinos? Ainda no livro de Daniel, no capítulo 8, nós vamos perceber que o peito e os braços de prata eles estão sendo representados pelos medos e persas. E aqui nós vemos que tudo na estátua ela tem um simbolismo. Por que dois braços? Porque representa a união de dois reinos, medos e persas.
que foi governado então por Dario e Ciro. Agora, após os medos e persas, se levantaria outro reino que é considerado ou é retratado na imagem pela parte de bronze, ou seja, pelo ventre de bronze. Essa parte de bronze, então, ela é representada pela Grécia. E nós vamos perceber ainda no capítulo 8 de Daniel que isso está sendo revelado a Daniel, que aquilo que Nabucodonosor viu aqui na estátua como sendo o período de um governo de bronze, ele representa o Império da Grécia com Alexandre o Grande. E as pernas de ferro, então, conhecendo não aqui em Daniel, mas conhecendo a história e como ela se desenrola, nós vamos perceber que ela representa o Império Romano, que se levanta nos tempos de Jesus. Agora, olha só que interessante. Quando Daniel está revelando, então, tudo isso ao rei Nabucodonosor, ele vai dizer que os pés dessa estátua seriam parte ferro e parte barro. E como tudo na estátua ela tem um simbolismo, nós precisamos olhar com muita atenção para os pés. Nós vemos 2 braços, certo? A estátua ela vai mostrar isso, 2 braços. Por quê? Representam 2 reinos, medos e persas, uma união. As pernas, quando nós olhamos para as pernas, elas são de ferro, elas representam Roma, mas nós vamos ver 2 pernas. Por quê? Porque quando estudamos a história, no ano de 395, o Império Romano se dividiu em Roma Ocidental e Roma Oriental. Então, 2 pernas. Agora, por que os pés em parte barro e em parte ferro? Porque eles representam que haveria alguma coisa ainda do Império Romano, mas não seria apenas o Império Romano. Haveria uma mistura de outros povos, nações e línguas, que exerceriam algum tipo de domínio também. E aqui há uma chave. Por que esses 5 impérios são retratados na imagem? Porque estes 5 impérios, eles exerceram algum tipo de autoridade e domínio sobre Israel. Sempre houve outros impérios paralelos a esse, mas estes aqui em particulares exerceram alguma coisa ou tiveram alguma ligação com o povo judeu e com a cidade de Jerusalém. Agora, olha só que interessante, quando chegamos nos pés, nós vamos perceber que os pés, eles se dividem em 10 dedos. Por que 10 dedos? Porque quando nós vamos estudar, esses 10 dedos, eles representam que nesse período o governo humano ele será dividido em 10 reinos. Por que 10 reinos? Nós vamos perceber isso numa leitura do contexto geral do livro de Daniel, que os 10 dedos são os mesmos 10 chifres que estão em Daniel 7. Também são estes os 10 chifres que nós vamos achar em Apocalipse 13 e em Apocalipse 17. Então esses 10 reinos no tempo do fim, ou seja, no final da estátua, eles estão representando os 10 reinos que antecederão a volta de Jesus. Por que eu digo isso? Porque é nesse momento que nós vamos ver, então, Daniel dizendo que uma pedra é cortada sem auxílio de mão e ela é lançada nos pés da estátua. Aonde? No período dos 10 dedos. O que nós vimos hoje em Daniel 2? Em primeiro lugar, Deus quis mostrar conhecido o que há de acontecer nos últimos dias. É o que nós vimos no versículo 28. Segundo,
Deus quis mostrar uma linha do tempo através da estátua para que pudéssemos nos localizar. Como assim uma linha do tempo? Prestem atenção, se você deitar a estátua sobre uma linha do tempo, você vai perceber que ela começa com a cabeça de ouro, que é Nabucodonosor. Eu quero até mostrar uma imagem que eu acredito que vai ilustrar melhor essa linha do tempo. A estátua, se olharmos para ela como uma linha do tempo, nós vamos perceber que a cabeça ela representa o Império da Babilônia, que já passou. O peito e os braços de prata ele representa então a Pérsia, que também se levantou, mas também já passou. Quando olhamos então para o ventre de bronze, representa a Grécia, de Alexandre o Grande, que depois é sucedido pelos seus 4 generais, que também já passou. Então nós vamos ver, ainda nos tempos de Cristo, se levantando o Império Romano, que é figurado na estátua pelas pernas de ferro. Mas se olharmos para o contexto da história, o domínio do Império Romano também passou, porque hoje nós vemos o domínio de vários líderes, vários países, várias nações se levantando e exercendo algum tipo de influência sobre Israel. Então, hoje, aonde estamos vivendo, se fôssemos nos localizar nessa linha do tempo? Na parte dos pés, que são a mistura de vários povos que exercerão autoridade sobre Israel, ou algum tipo de influência. Nós estamos vendo que existe algum resquício de Roma, porque os pés são parte ferro e parte barro. Mas existem outras nações também unidas ao ferro nesse momento. E o que nós estamos para ver? Os 10 dedos. Agora, como nós vemos lá em Apocalipse, esses 10 dedos, que também representam os 10 chifres, ou representam também 10 reis, eles receberão autoridade e domínio para reinar junto com a besta que emerge do mar. Portanto, os 10 dedos ainda não estão formados. Eles se formarão, eles receberão autoridade junto com a besta, que é uma figura do anticristo. Então, se olharmos para essa linha do tempo, aonde nós estamos? Na minha visão, nos pés em parte barro e em parte ferro. E o que falta apenas se cumprir é o estabelecimento desses 10 reis que receberão autoridade junto com a besta que emerge do mar. E então é depois disso que a pedra que é cortada sem auxílio de mão, que está representando a volta de Jesus, acontece. Então veja só como é poderosa essa visão do capítulo 2 de Daniel. Ela resume em 49 versículos a história do mundo. Essas 3 coisas. Primeiro, Deus quis mostrar conhecido o que há de acontecer no tempo do fim. Segundo, Deus quis mostrar uma linha do tempo através da estátua. E terceiro, Deus quis revelar o tempo da volta de Cristo, onde Ele há de estabelecer um reino que jamais passará e jamais terá fim.